Fala pessoal, e aí? Vamos iniciar uma nova série aqui no canal, da visão mais simples para a visão mais top, né? Sobre computação. Então, eu acho que legal que muitos já dominam aí a ferramenta computador. Tem muita gente que tem dificuldade ainda com a máquina. Durante essas aulas aí, sinta-se à vontade a entrar nos comentários, fazer suas perguntas ali, colocar suas colocações, tá? É interessante porque isso ajuda a produzir conteúdos aí para o canal. Se você sente alguma dificuldade com uma ferramenta computacional, com software e gostaria de ver esse software aqui no canal, também coloque lá nos comentários. Ao chegar ao final desse vídeo, caso você tenha notado que pode ajudar outras pessoas, você pode também compartilhar essa ideia aqui, tá? Aqui embaixo vai seguir os links das minhas redes sociais, tá? Eu tenho também ali uma conta no Instagram, tá? Vocês podem acompanhar ali no Instagram. Vou criar o canalzinho no Discord também, caso queiram entrar em contato pelo Discord. E aí a gente vai seguindo nessa evolução. Bom, estou aqui com o Google aberto porque a gente vai usar muito uma ferramenta aqui do Google chamado a busca por imagens, né? Então a gente clica aqui em imagens. Então a primeira coisa que eu vou pesquisar e vou mostrar para vocês é o que a gente chama de gabinete. Então muita gente erroneamente acaba chamando essa parte do computador de CPU. CPU não é essa parte, tá? CPU não é aqui. Então o problema é o seguinte: o que é então CPU? Tá? O que esse cara aqui que eu estou chamando de CPU é na verdade? Isso aqui é o gabinete. O gabinete é onde a gente coloca todas as peças ali dentro. Dentro do gabinete a gente vai poder colocar a placa-mãe. Tá? Essa aqui é uma placa-mãe de computador, uma placa-mãe que vai ser hospedada dentro de um desses gabinetes. Nessa placa-mãe a gente pode observar que tem uma pecinha aqui em cima, e essa pecinha, dentro dela é que existe o tal do CPU. Então CPU não são os gabinetes. CPU é uma pequena parte que está dentro desse cara aqui que a gente chama de processador. Muito bem, conhecendo um pouquinho melhor, a gente vai notar que dessa placa-mãe aqui, a gente tem alguns componentes que fazem com que o computador funcione. O principal deles é este, que a gente chama de processador. Mas a gente não vê isso, né? A gente só vê essa parte externa aqui do computador e não vê mais nada. A gente vê essa parte traseira aqui também do computador, né? E a gente consegue observar o que? Que nesta parte traseira do computador a gente tem os portas de comunicação de mouse e teclado, né? O mouse é o verdinho e o teclado é o roxo. Isso para computadores mais antigos que usavam as portas de comunicação PS2. Se a gente olhar aqui para baixo, a gente vai ter algumas outras portas de comunicação também aparecendo. Então, por exemplo, essa aqui de cima a gente chama ela de porta serial, essa de porta paralela. Esse aqui é a nossa comunicação que envia dados para o monitor. Seguindo aqui nessa lógica aqui, a gente vai encontrar também as portas USB, a porta de rede, a conexão de áudio. E às vezes o que acontece é que do computador para o notebook a gente vai encontrar uma certa diferença nessas portinhas de áudio. Enquanto aqui é PS2, alguns notebooks, por exemplo, a gente vai encontrar ela como PS3. Bom, falei um nome diferente agora aqui para vocês. Então vamos procurar o que é PS2, PS3. Então vamos colocar aqui, ó, PS2. Apareceu PlayStation, porque é o nome que a gente dava para o PS2. Agora vamos trocar de PS2 para colocar só a palavra mic, de microfone na frente, só para a gente ver o que acontece. Olha só, se você notar aqui, ele já apareceu para nós aqui, ó. Vamos pegar esse aqui em especial. Eu quero que vocês notem que na ponta do conector eu tenho aqui uma ponta aqui e uma ponta aqui, ó.
Tá ok? Ó. Está dividido por um anelzinho aqui preto, né? Esse anelzinho está dividindo, por quê? Aqui é uma conexão, aqui é outra conexão. Então essas portas que a gente acabou de ver na placa-mãe, elas são do tipo PS2. Mas se eu trocar agora de PS2 para PS3, e ao invés de colocar microfone, eu colocar headset, vamos pegar aqui uma imagem. Então, como vocês podem observar aqui nessa imagem, esse aqui é um headset para telemarketing, para aquelas pessoas que trabalham o dia inteiro ali frente ao computador e precisam então de uma certa leveza, né? Não pode ter algo apertando a cabeça delas, mas também que não seja algo que fica solto a cabeça. E tem que ser fácil também para eles a comunicação aqui com o microfone. Então o microfone, nota, ele é chamado de headset, esse tipo de fone de ouvido, porque ele tem, além do fone, ele tem também aqui o microfone acoplado. É como esse que eu estou utilizando. Ele é um headset e o microfone está bem aqui. A ideia desses caras é como se funcionasse como fone de celular, né? Que tem o fone de ouvido e tem também ali o microfone acoplado a ele. Mas notem aqui, ó, olha quantas divisões nós temos aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Temos 4 divisões, diferente daquele que a gente viu anteriormente. Então, quando a gente fala de headset, ou quando a gente fala assim de PS2, PS3, a gente está falando do tipo de comunicação. Então, por exemplo, este tipo aqui de headset, ele não funcionaria naquele computador que a gente acabou de olhar. Eu teria que ter um headset ou um adaptador para isso. Então, se a gente procurar aqui, a gente vai encontrar, por exemplo, este cara aqui, ó. Ele é um headset como aquele que a gente viu anteriormente, só que ele tem aquela cara mais gamer, né? E ele tem o adaptador. Olha só, ele pega aqui o fone, o cabinho que sai daqui, ele entra neste plug e sai duas pontas. E aí eu posso conectar lá naquele computador comum, porque ele sai de PS3 e vira um PS2. Ok? Então pode acontecer isso daí com vocês também, tá? Hoje em dia, para falar a verdade, tem bastante coisa diferente, como por exemplo, esse tipo de situação. Ele é um headset, só que na verdade você conecta ele pela USB, não precisa conectar com aquelas portas. E outra, é sem fio, você não precisa de muito fio, então você tem uma certa liberdade para trabalhar aí frente do computador. Bom, muito bem, nós falamos ali do computador. Falando um pouquinho da parte interna dele e de algumas coisas que tem ali dentro que a gente precisa pelo menos entender como é que funciona. Outra coisa interessante que existe em computação, tá? Dentro aqui deste componente maior, são as memórias do computador. Elas não estão aqui, mas são memórias do computador. Vamos procurar memórias para a gente dar uma olhada. Voltamos então aqui para a busca, memória. A gente dá o nome de memória RAM para o computador. Então, isso aqui são pentes de memória. Esses mais compridinhos aqui são as memórias para aquela placa-mãe. E esse pente de memória mais curto é o pente de memória que vai em notebook. Legal, então agora nós temos uma descrição geral da placa do computador. Para alguns computadores que tem ou para alguns usuários que precisam aí de um computador um pouquinho mais forte para rodar aplicativo como AutoCAD ou jogos de computador, você vai precisar ter uma placa de vídeo. E essa placa de vídeo, né, ela tem a tendência de melhorar a performance gráfica do computador. Então ele passa a processar mais rapidamente componentes gráficos. E aí também tem uma questão de gosto, uma questão de para que vai ser utilizado.
Na verdade, o que você precisa é que essa placa funcione no seu computador adequadamente. Tem que ser um casamento perfeito entre a placa-mãe e a placa de vídeo. Tanto faz você comprar uma de R$ 259, como está sendo sugerida aqui no site da Kabum, como também comprar uma de 1.200 ou até mais do que isso. O que torna diferente uma placa da outra é a quantidade de memória disponível para ela. Enquanto aqui eu posso ter, por exemplo, 1 GB de memória RAM, neste cara aqui eu já tenho 8 GB de memória. Na verdade não é memória RAM, é uma memória dedicada, memória flash que existe dentro dessas placas. Então essa memória, esses módulos de memória custam muito caro para ser acoplado aqui. E também, se vocês notarem, esta placa aqui, ó, vamos dar um clique nela só para a gente ver. A placa ela não tem um sistema muito bom de arrefecimento, ou seja, ela não tem um cooler ali que vai auxiliar ela na refrigeração da placa. E isso aí pode trazer alguma dificuldade. Quanto, por exemplo, se a gente pegar uma placa como esta, ela já tem 2 sistemas de refrigeração. No caso aqui já é uma outra marca. Se eu posso pegar essa marca, também posso pegar esta marca. Então, não sei se vocês estão reparando, mas sempre que a gente troca a marca aqui, trocando a marca aqui, muda alguma coisa na configuração da placa. Então, se a gente pegar essa outra também, olha só, todas elas têm alguma coisa de diferente, né, uma da outra. Não precisa ser exatamente uma marca em específico, desde que você tenha um sistema que refrigere a sua placa, está valendo, tá? Então, o que interessa é você ter um sistema muito bom. Quanto mais componentes tiver nessa placa aqui, ó, por exemplo, esse aqui tem bastante coisa acoplada a ela, mais energia ela vai puxar. E para tocar isso daqui, a gente vai precisar de um outro componente no computador para que funcione. Esse componente se chama fonte de alimentação. E aí vem aquela questão, qual fonte de alimentação comprar? Tudo depende do que você vai colocar na sua máquina. Então, por exemplo, a gente pode ter fontes genéricas, como essa daqui, tá? É uma fonte genérica aí. Como a gente pode ter uma fonte um pouquinho melhor fabricada. O que quer dizer fonte um pouquinho melhor fabricada? A escolha dos componentes que a compõem são melhores, tá? Então a quantidade de cabo que ela pode liberar, a quantidade de portos que ela pode controlar, voltagens que ela pode controlar são maiores. E aí, por exemplo, como a gente viu na situação anterior da placa de vídeo, algumas dessas placas necessitam de uma alimentação externa, tá? Então ela vai estar aqui com toda a suas conexões externas, mas internamente ela vai precisar de um adaptador de energia que vai ser direto da fonte para acoplar ela. Ou seja, quanto mais componentes você adicionar ao seu computador, mais ele vai gastar, tá? Ótimo. Então a gente viu a boa parte interna do computador que ele precisa para funcionar. E agora vamos olhar os periféricos. Quanto a periférico, o primeiro periférico que você pode se identificar com o computador é o que a gente chama de teclado. E aí a gente tem uma infinidade de teclados também. Então se você tem aquela, digamos, pegada gamer, né, você vai preferir os teclados que tem cabo. Tá? Não precisa ser esses teclados que ficam trocando corzinha e tudo mais. O que vai se tornar você um gamer profissional é se você sabe manipular o jogo, né? Se você sabe se orientar muito bem dentro do jogo. Mas se você tiver um teclado que tem uma resposta rápida, também vai te ajudar. Então, o teclado que faz barulho não é o teclado que tem resposta rápida, e sim os componentes internos desse teclado que tornam ele rápido. Mas se você vai utilizar somente para escritório, para navegar, internet, alguma coisa do tipo, você não precisa gastar muito dinheiro com o teclado. Eu falo isso porque o dólar está alto, em 2020 o dólar está muito alto, e o que a gente pode escolher nesse momento
São teclados um pouquinho mais simples. Então teclados como esses que estão aparecendo aqui para a gente agora, são teclados que para ambiente de escritório, Facebook, alguma coisa desse tipo, vai funcionar muito bem. Agora, tem alguns teclados como esses aqui que ficam trocando de corzinha, caramba 4 aqui, tá? Esse tipo de teclado simplesmente é um teclado que a gente chama pegada gamer, né? Ou seja, é para atiçar o olho da criança que queira jogar no computador. Então eles colocaram muita cor, muito neon ali dentro para tornar uma distração também pro cliente no final, né? No caso aí as crianças. Então não há necessidade aí de ter muita perfumaria assim nesses teclados, tá? Ele só precisa ser responsivo. E outra coisa, esse tipo de teclado é um teclado muito caro, tá? O que é muito caro? Tem teclado aqui que chega a custar R$ 800. Não há necessidade. Tá? Ele tem que ser, como ele tem que ser responsivo. Às vezes você tem um teclado de 50, 60 reais e ele é responsivo. Teclados de 15 reais, 20 reais, no máximo 30 reais, são teclados genéricos, tá? Então eles seguem uma nomenclatura padrão, põe ali para funcionar, o tempo de resposta dele não é tão rápido assim. Para game ele não vai funcionar, para escritório ele pode até funcionar, mas garanto para você, com o tempo, o fio aqui desse teclado passa a deteriorar e você vai ter que gastar mais 15 reais, mais 20 reais, mais 30 reais depois para comprar outro teclado. Então às vezes não compensa. Vocês podem estar se perguntando também, e se ele for um teclado sem fio, funciona também? O teclado sem fio funciona, mas há uma perda pequena no rating, na troca de informação entre o teclado e a comunicação, porque ele vai funcionar utilizando o Bluetooth. E a gente sabe que quando a gente coloca o celular no modo Bluetooth, ele passa a gastar mais energia, a bateria do celular diminui. Ou seja, se você tiver um teclado Bluetooth, você vai sofrer com baterias. Vai ter que ter uma bateria ou recarregável para não gastar muito e de vez em quando recarregar essa bateria, ou você vai ter que comprar várias pilhas, várias baterias para colocar nesse teclado. Normalmente as pilhas desse tipo de teclado ou mouse sem fio, eles são do tipo A, então não chega a ser tão caro assim, compensa até ter, mas pensando assim no meio ambiente, você está gastando um recurso aí caro e poluindo o ambiente, poluindo o meio ambiente. Então da mesma linha, olha só, do teclado a gente vai ter o mouse também. Precisam saber alguma coisa para comprar o teclado, para comprar o mouse, né? Não há necessidade, basta você ir lá numa loja e o próprio vendedor vai te indicar um teclado. Você pode pedir. Então agora tem uma coisa que é interessante a gente falar, que é o seguinte: existem umas lojas especializadas em venda em mercadorias exteriores, né? Digamos assim, né? Paraguai, né? E não que as mercadorias sejam ruins, a maior parte da mercadoria que a gente recebe, que são aliadas de computador, elas vêm da China mesmo. Só que existem algumas marcas que são um pouquinho mais complicadas para a gente obter. Mas, por exemplo, no caso do teclado e do mouse, se você for numa loja de informática e falar assim, eu quero ter um teclado e um mouse, mas eu não quero ter dor de cabeça com eles. Eu quero uma marca que não seja tão cara, mas eu quero uma marca que não seja a mais genérica possível. Eu quero uma marca que seja boa, que seja confiável. E aí o vendedor vai te indicar algumas marcas ali que vão te ajudar no seu dia a dia. Mas, por exemplo, se você quer adquirir um teclado e um mouse sem fio, prepara o seu bolso para gastar entre 80 e 150 reais. Tá? Você fala assim, nossa, tudo isso? Sim, tudo isso porque você está comprando o teclado e o mouse. Uma linha muito boa de teclado que eu particularmente utilizo de teclado e mouse sem fio é da Microsoft. Por ser uma marca já conhecida, muito bem estruturada, eles não gastam muito aí energia. Então isso te poupa gastar dinheiro com baterias, na troca dessas baterias, tá? Então, pessoalmente, eu prefiro essa marca, ela tem trabalhado muito bem. Eu já adquiri também marcas de outras marcas, não vou citar elas, mas elas gastaram o tempo de vida da bateria foi muito menor, ou seja, gastam muito mais energia, tem uma qualidade inferior
E aí você fica naquela, gasto pouco ou gasto muito. Então gaste um pouquinho mais, compre um teclado e um mouse, se você for comprar um teclado e mouse sem fio, de uma marca um pouquinho mais conhecida, tá? Logitech também é uma marca muito boa para você ter de componentes. Mas coloca aí no comentário qual que é a marca que você utiliza aí. É interessante saber. De repente você tem uma marca aí que eu não conheço e ela não gasta tanta energia assim, não consome tanta bateria assim para vocês. Bom, falamos aqui do teclado e do mouse. Mais do teclado do que do mouse, na verdade. Vamos procurar um mouse aqui também. Vamos pegar uma marca qualquer aqui, só para a gente dar uma visualizada. Vou pegar esse Dell aqui mesmo. O mouse, como é que ele funciona? Ele vai ter um botão esquerdo, um botão direito e um botão de rolamento. Esse é o mouse atual. A maior parte dos mouses hoje em dia, eles são a laser, tá? O nome laser em si, tá? Vamos deixar um pouco de lado. Mas é um mouse óptico. Vamos colocar dessa forma, mouse óptico. Porque ele solta uma luz, né? Ele tem um LED aqui dentro que solta uma luz. E ele tem um tipo de um scanner interno a ele. Toda vez que ele percebe algum movimento, ele repassa esse movimento para dentro do computador. Ele percebeu que houve uma alteração do ambiente, que a luz que foi refratada ali deu uma interpretação diferente. Então existe o mouse óptico e existe o mouse laser. O mouse óptico, principalmente, ele vai precisar funcionar com mousepads, né? Ou seja, ah, com aquelas borrachinhas lá, com cortiça, com pano, alguma coisa assim, para poder mostrar que está refratando a luz. Se você pegar o mouse óptico e colocar numa superfície espelhada, o que é uma superfície espelhada? Que reflete luz, né? Esse mouse já não funciona mais. Então, se você tem uma mesa que tem uma pintura ali que reflete bastante a luz, esse mouse vai funcionar com dificuldade. Se ela for enrugada a superfície, também esse mouse vai ficar com uma certa dificuldade. Você vai passar o cursor do mouse sobre a tela aqui, ele vai dar uma engasgadinha, como se ele estivesse falhando. E não está falhando, simplesmente não está conseguindo fazer a leitura. Então o ideal é você ter um mousepad para você colocar o mouse em cima dele e rodar, no caso do mouse óptico. O mouse laser são outras palavras, né? São outros formatos, porque o mouse laser consegue atravessar essas superfícies e fazer uma leitura mais precisa. Aí o que acontece? Dentro dos mouses, você também precisa de uma certa precisão com o mouse. Se você vai usar, de novo, somente para escritório, somente para Facebook, você não precisa de um mouse tão caro. Um mouse óptico comum, na faixa aí dos seus 25, 40 reais, está valendo. Mas se você quiser um mouse um pouco melhor, que tenha uma maior precisão, seja para jogo, seja para desenho técnico, aí eu aconselho vocês comprarem um mouse a laser. Então gastar mais um pouquinho de dinheiro aí, ter um mouse laser. E você tem que se atentar ao que a gente fala de o DPI desse mouse, né? Qual que é a resolução desse mouse? Quanto maior a resolução, mais preciso ele vai ser. Tá ok? Outro componente que a gente vai ter que ter para o nosso computador é o que a gente chama de monitor. O conselho que eu dou, pessoal, é foge dessa palavrinha gamer. Tudo que tiver o nome gamer na frente vai ser 3 vezes mais caro, no mínimo, o valor do item que você vai estar adquirindo. Tá? Então a gente olhar aqui, ó, a gente tem uma infinidade de tipos de monitores que estão aparecendo. Tem alguns curvados, né? Tem alguns que são mais estendidos. O que você deve saber é o seguinte: hoje nós estamos numa era que a gente chama de Full HD, né? Ou seja, de maior qualidade na imagem do vídeo. Se você comprar um monitor LCD ou LED, né? Como eles dizem aí, esse computador ainda continua sendo um monitor LCD, tá? Então a resolução dele é bem mais baixa. Então olha só, aqui na própria busca do Google retornou um tal de Full HD. Vamos dar um clique nele aqui, ó.
qual que é a diferença desse Full HD pro que a gente estava falando anteriormente. A qualidade da imagem é infinitamente maior do que a anterior. A gente faz essa comparação com filmadoras, né? Então, as primeiras filmagens que eram feitas era branco e preto, depois veio o colorido, mas esse primeiro colorido tinha aquele aspecto mais cristalizado, tá? Você sentia muito tipo um embaço na tela, né? A imagem era muito embaçada, não era muito nítida. Depois veio as outras derivações da qualidade da imagem, até a gente chegar nessa qualidade que a gente tem hoje, chamada de Full HD. Veio HD inicialmente e agora Full HD. Então, se você for comprar um monitor para o seu computador, que ele seja Full HD, porque você está comprando uma coisa desse momento. Ah, eu já ouvi falar de 4K, 8K. Ainda não é hora. Essa tecnologia é muito nova, ainda não é hora de comprar. A não ser que você seja tá com bala na agulha aí, compre, tá? Mas do contrário, se você não tem muito dinheiro, não quer gastar muito dinheiro e quer ter um computador adequado para o seu dia a dia, um Full HD já é, ou um HD, tá? Já é interessante para você. Você vai gastar menos. Mas para a gente ter uma noção, ó, a gente tem aqui um site da Kabum, da Samsung. Normalmente o Samsung é um dos monitores mais caros para você comprar. Vamos procurar um LG. Ó, esse aqui é um LG de quase 24 polegadas. Já é bom, é um bom monitor, grande o suficiente para você trabalhar no seu dia a dia. A resolução dele ó, é 1920 por 1080. Isso é uma ótima resolução. Quanto será que custa um computador como esse? Olha, está sendo vendido lá pelo Magazine Luiza. Vamos dar uma olhada lá no Magazine Luiza, ver quanto que custa esse tipo de monitor. Notem aí que é um valorzinho bem salgado. Esse que é o problema. Muita gente acaba fugindo desse monitor pelo valor dele. É o preço de uma TV. Opa, preço de uma TV? Será que eu consigo colocar uma TV no lugar de um monitor? Sim, dá para colocar, mas desde que, olha só, as TVs atuais, elas vêm com uma conexão que a gente chama de HDMI. Você não sabe o que é isso? Então vamos lá no Google. O Google ajuda a gente bastante nessas coisas. HDMI é esse tipo de conector. Então você vai ter uma portinha atrás do seu computador, que você vai conectar este carinha aqui e vai sair direto ali para o monitor do seu computador ou para sua televisão. Então as TVs atuais utilizam esse tipo de conexão. Existe também o tal do DVI, que é uma portinha de conexão como esta daqui. Mas fora isso, tem uma outra conexão mais antiga que a gente chama de VGA, que é esse cabinho azul, tá? Às vezes pode ser preto, mas nota que dentro dele aqui é azul, tá? Vamos pegar um aqui qualquer, tá certo? Algumas TVs antigas HD têm essa porta de conexão, então você pode ligar o seu computador, o seu notebook, se tiver essa saída VGA, em uma tela como essa e usar como se fosse um monitor de computador, tá ok? Então, sabendo isso, tá, você já sabe o que você pode ou o que não pode utilizar na compra do seu computador. Normalmente, se você fizer isso, você vai ter uma certa vantagem de utilizar esse tipo aqui de conector no seu computador. E aí o preço cai, tá, drasticamente aí na aquisição do seu computador. Eu aconselho que você, se você está pensando neste caso aqui, então dá para você procurar TVs usadas, já de 26 polegadas. Ah, eu quero colocar uma de 32. Ó, é o seguinte, na de 32 a gente vai encontrar o primeiro problema. Por ser uma tela muito grande, ela vai refletir muita luz no seu rosto e logo você vai ter algum problema de visão. Você vai estar muito perto dessa televisão. Então, talvez não é o ideal. Um monitor assim para computador, se você quiser comprar um monitor, uma TV monitor, né?
que é os dois ao mesmo tempo, você pode comprar uma de no máximo 26 polegadas ali, que não vai afetar tanto a sua visão. Tá? Normalmente fica o que? A 1 metro e meio ali da tela do computador. Se tiver com o notebook até menos do que 1 metro, você está ali teclando ali e utilizando o monitor. Então é interessante você ter algo que facilite o seu dia a dia, mas não prejudique a sua visão. Tá ok? Bom pessoal, inicialmente acho que a gente conseguiu tratar boa parte das configurações do computador. Futuramente eu vou gravar um outro vídeo falando sobre impressoras. E aí cada um pode escolher a impressora que achar mais interessante também para vocês. Se vocês têm mais algum periférico do computador que vocês gostariam de ver aqui no canal, comentem aí. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu acho interessante que tenha um vídeo longo, mas que seja um vídeo que traga algum conhecimento para vocês. Tá? Então essa é uma nova série que estamos iniciando no canal. Se vocês quiserem alguma coisa nova, também comentem aí. Se ajudou, você compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Obrigado e até a próxima.